Você já sentiu o peso de um coração partido por aqueles em quem confiava, apenas para vê-los voltar com um sorriso, como se nada tivesse acontecido? Meus queridos amigos, há um momento na vida de todo crente em que a dor bate à porta, não vinda de estranhos, mas das próprias pessoas em quem um dia confiamos. E exatamente quando a tempestade se acalma, quando suas feridas começam a cicatrizar, eles voltam. Eles retornam com palavras doces, sorrisos polidos e intenções envoltos em mistério. Antes de começar, deixe um nos comentários se você já sentiu a dor de um coração partido e inscreva-se para não perder a mensagem que Deus tem para você. Os mesmos que partiram seu coração, que o deixaram de lado, que o deixaram sangrando na escuridão, de repente, estão batendo a porta novamente. E você se pergunta, por quê? Por que eles voltam depois de me machucarem? Deixe-me dizer, isso não é uma coincidência. Não é apenas uma virada aleatória dos eventos. Há uma batalha espiritual acontecendo. O inimigo é astuto. Ele não vem vestido de vermelho, com chifres e um tridente. Às vezes, ele vem envolto na mesma voz que outrora o confortou, nos mesmos olhos que já o olharam com afeto. Ele vem disfarçado de reconciliação, de restauração, mas sua missão ainda é a destruição. Aqueles que o feriram uma vez e voltaram sem arrependimento, sem uma mudança de coração, muitas vezes são enviados para perturbar o que Deus está construindo em você. Porque quando você estava quebrado, Deus começou a construir algo santo nas ruínas. Quando eles partiram, pensaram que o haviam enterrado, mas Deus o plantou. E agora que você está se erguendo, agora que suas raízes estão se aprofundando e sua fé já não vacila, eles voltam. Ouça-me. Nem todo aquele que retorna vem para abençoar. Alguns vêm para distrair, para descarrilar, para atrasar. E se você não estiver ancorado no Espírito, abrirá a porta para aquilo que Deus já removeu. Você convidará de volta o que o céu já expulsou. Você beberá do copo de veneno antigo, porque ele é oferecido com um novo sorriso. As pessoas que voltam após causar dor, frequentemente são atraídas pelo brilho da sua cura. Elas veem sua paz. Elas sentem sua força. Elas percebem sua autoridade espiritual e ficam curiosas. Às vezes com ciúmes, às vezes com remorso, às vezes manipuladoras. Mas aqui está a verdade. Nem todo pedido de desculpas nasce do arrependimento. Alguns pedidos de desculpas nascem do desconforto. Eles não estão arrependidos por terem ferido você. Eles estão arrependidos porque você se levantou. Estão arrependidos porque você não ficou no chão. Estão arrependidos porque sua traição não o quebrou como pensavam que faria. Ó Filho de Deus, não deixe sua compaixão anular seu discernimento. Não deixe seu coração estar tão aberto a ponto de se tornar uma estrada para a mesma destruição da qual você escapou. Deus não o tirou do fogo apenas para que você dance nas cinzas novamente. Se esta palavra tocar seu coração, comente amém e clique no sininho para receber mais verdades que vão transformar sua vida. Ele não abriu o Mar Vermelho para que você voltasse ao Faraó. O êxodo foi para sua libertação, não para sua nostalgia. Eles voltam porque sua ausência revelou a falta deles. Seu silêncio expôs o vazio deles. Sua distância amplificou seus demônios. Quando você parou de aparecer, eles ficaram sozinhos consigo mesmos. E o que encontraram os assustou, porque nunca foi sobre você ser demais. Foi sobre você refletir o que eles se recusaram a se tornar. Você levou luz para a escuridão deles e eles estavam confortáveis com as sombras. Deixe-me dizer o que o Espírito de Deus está falando para você agora. Esse retorno é um teste. Nem sempre é uma segunda chance. É um teste do seu crescimento, um teste da sua cura, um teste da sua sabedoria. Você deixará seu coração ignorar a verdade?
Confundirá movimento com progresso? Permitirá que seu amor o segue para as instruções de Deus? Servimos a um Deus que redime. Sim, servimos a um Deus que restaura. Absolutamente. Mas também servimos a um Deus que protege. E às vezes, sua proteção é a separação. Às vezes, sua bênção é a porta fechada. Às vezes, sua misericórdia é dizer não quando seu coração quer dizer sim. Veja, eles pensaram que você era fraco. Pensaram que você precisava deles. Mas, quando se afastaram, não perceberam que estavam saindo da presença de alguém favorecido por Deus. E agora, eles voltam. Não porque mudaram, mas porque seu favor ainda brilha. Eles voltam, não porque querem construir com você, mas porque desejam se beneficiar do que Deus está construindo em você. Não se deixe enganar por rostos familiares. Familiar não significa fiel. Confortável não significa aliança. Só porque eles têm um passado com você, não significa que têm um futuro com você. O inimigo adora usar o passado para infiltrar seu presente. Ele sabe que você está mais forte agora. Então, ele disfarça a tentação no que parece reconciliação. Mas você deve andar no Espírito. Você deve perguntar: Senhor, essa pessoa foi enviada por ti? Ou é outra tarefa para me distrair do destino? Porque nem todas as conexões são divinas. Algumas são demoníacas disfarçadas. E quando Deus começa a elevá-lo, o inferno fica nervoso. Quando sua mente é renovada, quando seu coração está protegido, quando seu propósito se torna claro, o inimigo começa a enviar pessoas que falam as palavras certas, mas carregam o espírito errado. Eles voltam com bajulação, mas seu fruto ainda está podre. Eles dizem: senti sua falta. Mas o que realmente querem dizer é: senti falta da versão de você que não conhecia seu valor. Ouça-me agora, você não precisa voltar para o que o quebrou. Não precisa explicar seu crescimento. Não precisa se desculpar por se curar. Você não é obrigado a entreter o que Deus terminou. Se eles o deixaram no seu vale, não merecem acesso à sua montanha? Algumas pessoas só amam você quando você está abaixo delas. Elas não se sentem confortáveis quando você está inteiro, curado e empoderado. Elas preferiam você quando estava duvidando, quando implorava pelo tempo delas, quando sua identidade estava ligada à validação delas. Mas agora você caminha com o Espírito Santo. Agora você sabe quem você é. Agora você passou pelo fogo e saiu como ouro. Quer saber como proteger sua paz? Assista até o final para uma revelação poderosa. Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. E isso os intimida. Eles não voltam porque viram a luz. Voltam porque viram sua luz. Mas o coração deles não mudou. Eles ainda carregam o mesmo veneno na boca, apenas embrulhado em palavras mais doces. E se você os deixar entrar novamente sem discernimento, eles farão pior do que antes. Porque agora eles conhecem sua vulnerabilidade. Agora sabem como você perdoa. Agora sabem que você fará desculpas pelo comportamento deles. Mas você deve parar de tentar ressuscitar o que Deus enterrou. Pare de tentar repintar bandeiras vermelhas. Pare de chamar de graça o que, na verdade, é guerra espiritual. Algumas pessoas não foram feitas para caminhar com você nesta temporada. E quanto mais rápido você reconhecer isso, mais seguro estará seu propósito. Veja, quando os irmãos de José voltaram, não foi porque o amavam, foi porque precisavam dele. Quando o filho pródigo voltou, não foi porque finalmente apreciou o pai. Ele voltou porque a fome o forçou. Nem todo retorno é romântico. Às vezes, é estratégico. Às vezes, é manipulador. Às vezes, é sobrevivência. E Deus está dizendo: não se deixe mover por emoções. Seja guiado pelo meu espírito, porque seu destino é importante demais. Sua chamada é sagrada demais. Sua paz é valiosa demais.
E se você não proteger o que Deus lhe deu, o inimigo enviará o passado embalado como possibilidade. Deixe-me perguntar: eles se arrependeram? Eles mudaram? Ou você está apenas solitário? Está apenas sentindo falta de uma versão do passado que nunca existiu de verdade? Está tentando encontrar conforto no que Deus o libertou? Você pode perdoar e ainda manter a porta fechada. Pode amar e ainda manter limites. Pode abençoá-los à distância. Pode honrá-los em oração e ainda seguir em frente. Porque Deus não o trouxe tão longe para testar se você ainda pode tolerar disfunções. Eles voltam para ver se a porta ainda está aberta. Voltam para testar se a versão antiga de você ainda está viva. Mas Deus o chamou para algo mais alto. Ele o amadureceu, o fortaleceu e lhe ensinou sabedoria através da dor. Antes de mergulharmos nesta mensagem, deixe um like se você acredita no poder da cura de Deus e inscreva-se para caminharmos juntos nessa jornada. Não desfaça o que Deus fez só para se sentir necessário novamente, e eu falo sobre sua vida hoje. Que todo espírito de manipulação seja quebrado em nome de Jesus. Que todo retorno falso seja exposto. Que todo teste seja passado com discernimento e maturidade espiritual. E que a paz de Deus guarde seu coração e sua mente para que você não convide mais confusão ao espaço que Deus limpou. Eles podem voltar, mas você não precisa recebê-los. Eles podem bater a porta, mas você não precisa abri-la. Você não é quem costumava ser. Você está coberto. Você é escolhido. Você está caminhando em propósito. E ninguém do seu passado tem o poder de puxá-lo de volta para as correntes quando Cristo já o libertou. Você chorou por pessoas que nunca foram designadas para o seu destino. Você investiu seu amor naqueles que só viam sua presença como conveniência. E quando eles se foram, você questionou seu valor. Duvidou do seu valor. Mas deixe-me declarar isso com a autoridade do céu. Seu valor nunca esteve ligado a quem ficou. Foi revelado por quem partiu e como você sobreviveu a isso. Alguns de vocês não estão sendo atacados porque são fracos. Estão sendo testados porque são poderosos. O retorno daqueles que o feriram não é um elogio, é um confronto. É o inimigo testando seu portão, sacudindo as trancas, esperando que você tenha se tornado fraco. Ele quer saber: você realmente aprendeu? Você realmente está curado? Você realmente escolherá Deus acima da sua carne? Isso não é sobre amargura, não é sobre vingança, é sobre responsabilidade. Porque quando Deus o levanta, Ele espera que você caminhe em sabedoria. Ele espera que você guarde seu coração não por medo, mas por reverência. Reverência pelo que Ele construiu em você. Reverência pela unção que você agora carrega. Reverência pela chamada divina que repousa sobre sua vida. Deixe-me falar para aqueles que estão tentados a reabrir a porta para aqueles que os esmagaram, tentados a se explicar novamente, tentados a provar que mudaram. Pare. Você não deve prova a ninguém quando Deus já o aprovou. Você não deve acesso aos lugares sagrados da sua alma a quem mostrou que não pode lidar com você na sua fraqueza. Você não se lembra de como eles falaram quando você estava no chão? Não se lembra de como se distanciaram quando você mais precisava deles? Não confunda curiosidade com cuidado. Não confunda presença com propósito. Algumas pessoas voltam apenas para observar o que perderam. Elas não querem caminhar com você. Só querem ter certeza de que você não subiu mais alto sem elas. E ouça-me, igreja. Quando Deus remove alguém, Ele faz isso para sua proteção. Não reabra o que o céu fechou. Se você está pronto para um recado que vai mudar sua perspectiva, comente "Glória a Deus" e fique até o fim. Há uma surpresa espiritual esperando por você. Não tente restaurar o que Deus rejeitou.
Nem todos estão destinados a fazer parte do seu testemunho da maneira que você pensa. Alguns foram feitos para quebrá-lo, para que Deus pudesse construí-lo. Alguns foram feitos para traí-lo, para que Deus pudesse abençoá-lo. Pense em Jesus. Judas sentou-se à mesa. Ele caminhou com o Salvador. Ele viu os milagres. Ele ouviu as parábolas. Mas seu coração nunca esteve com Cristo. Proximidade não é igual à pureza. Estar perto de alguém não significa que eles são chamados para você. E quando Judas voltou com um beijo, não era amor. Era traição mascarada de afeto. Então, quando eles vêm com palavras suaves, com histórias nostálgicas, com memórias seletivas, não se deixe enganar. O serpente ainda fala com sutileza, o diabo ainda cita as Escrituras. E, se você não estiver vigilante, confundirá um ataque com uma bênção. Agora, eu sei que isso não é fácil, porque alguns de vocês ainda estão sofrendo por um fechamento, ainda estão desejando respostas. Querem saber por que eles o feriram. Querem entender como alguém que dizia amá-lo pôde cortá-lo tão profundamente. Mas deixe-me dizer algo. Deus não lhe deve explicações. Ele lhe dá revelação. E a revelação diz isso. A partida deles foi divina. A ausência deles foi orquestrada. A traição deles foi o próprio solo que gerou seu avanço. Não tente reverter o que Deus usou para sua ascensão. Você pode não entender a dor, mas pode confiar no propósito. Deus não está chamando você para ser um capacho para aqueles que pisotearam sua alma. Ele não está pedindo para você regar solo morto. Ele não está chamando você para se incendiar, para manter os outros aquecidos. Não, amado. Ele está chamando você para viver em poder, em sabedoria, em liberdade. Você não precisa mais fingir. Não precisa diminuir seus padrões. Não precisa minimizar sua chamada só para se encaixar em lugares que uma vez o rejeitaram. Se eles não viram seu valor, então não é sua responsabilidade lembrá-los agora. Quando eles voltarem, não é seu trabalho consertá-los. Você não é o salvador deles. Só Cristo salva. Você não é o centro de reabilitação deles. Você é um templo do Espírito Santo. Guarde sua paz. Proteja seu propósito. E não deixe a culpa manipulá-lo para comprometer seu destino. Alguns de vocês estão em uma temporada em que Deus está podando vocês. Ele está cortando o que não serve mais ao seu crescimento. E sim, isso dói. Sim, é solitário. Mas você deve aprender a celebrar a desconexão divina. Deve aprender a se alegrar quando Deus o protege de maneiras que você não entende. Porque cada pessoa que você perde não é uma perda. Algumas são atrasos. Algumas são distrações. E algumas são perigos disfarçados. E quando você finalmente entrar na sua terra prometida, na plenitude da chamada de Deus, você olhará para trás e agradecerá a Ele por não responder algumas de suas orações. Você o louvará pelas portas que Ele fechou com força. Você chorará de gratidão porque Ele não deixou você ficar onde sua alma estava morrendo. Pare de procurar Deus no que Ele já deixou. Pare de tentar ressuscitar o que Ele enterrou. Pare de esperar que as pessoas sejam algo que nunca foram. Se eles o feriram uma vez e voltaram sem humildade, sem arrependimento, sem fruto espiritual, eles não são sua tarefa. Eles são seu teste. Você deve se tornar uncompromisingly comprometido com seu crescimento. Deve estar tão enraizado em Cristo que nenhuma palavra suave, nenhuma voz familiar, nenhum laço emocional possa abalá-lo. Porque o diabo estuda você. Ele conhece seus padrões. Ele conhece seus pontos fracos. E se ele não pode destruí-lo com estranhos, tentará fazê-lo com o familiar. Guarde sua chamada como um tesouro. Guarde seu coração como uma fortaleza. A unção em sua vida é custosa. O óleo veio do esmagamento e não deve ser derramado
para aqueles que só voltam para vê-lo queimar. Se eles voltarem e o encontrarem de joelhos louvando a Deus, que vejam seu fogo. Se voltarem e o encontrarem caminhando em propósito, vestido de força, que vejam sua armadura. Mas você não precisa abrir seus braços para o que o feriu. Não precisa permitir acesso ao que o céu removeu. Esta é sua temporada para ser ousado, vigilante, sábio. Não estou dizendo para não amá-los. Estou dizendo para amá-los com limites. Amá-los com discernimento. Amá-los com os olhos abertos e o coração ancorado na verdade. Porque amor não significa permitir. Amor não significa ignorar bandeiras vermelhas. E amor nunca pede que você crucifique sua chamada pelo conforto dos outros. Deus está levantando um remanescente, um povo testado pela batalha, provado pelo fogo e guiado pelo Espírito. Você faz parte desse remanescente e o inimigo conhece seu potencial. É por isso que ele continua tentando trazer de volta o que você superou, porque se ele não pode parar seu progresso, tentará recriar seu passado. Mas o passado não tem poder aqui. As correntes estão quebradas. O véu está rasgado. O sangue foi derramado. Você não está mais preso. Não está mais quebrado. Não está mais cego. E aqueles que uma vez o viram como fraco agora testemunharão a força do Deus vivo em você. Quando eles voltarem, que o encontrem adorando. Que o encontrem em obediência. Que o encontrem inabalável, inamovível e imerso em propósito. Porque você não é quem costumava ser. Você está caminhando em autoridade. E isso intimida cada demônio que pensou que o tinha. Eles voltam porque a glória de Deus sobre você é inegável. Mas que eles observem de longe, que eles vejam a distância, que eles vejam o que acontece quando Deus intervém e sopra vida em ossos secos. Continue caminhando, filho de Deus. Continue construindo. Continue louvando. Não olhe para trás. Não diminua o ritmo. Não deixe seu passado ter um assento no seu futuro. Porque o que Deus está fazendo em você agora é importante demais para ser comprometido por familiaridade. E se eles não conseguem lidar com sua chamada, se não conseguem honrar sua unção, se não conseguem respeitar seu crescimento, eles nunca foram para você. Que eles voltem e descubram que a porta está trancada, não por amargura, mas por sabedoria. Não por ódio, mas por santidade. Porque você não é chamado para ser um capacho para os esquemas do diabo. Você é chamado para ser um guerreiro, um adorador, uma testemunha. E sua vida é preciosa demais para entreter o que Deus já liberou. Vamos mergulhar mais fundo neste fogo santo da verdade. Ouça com atenção, porque o que estou prestes a dizer pode sacudir a própria fundação da sua alma. Mas é hora de entender que nem toda conexão é aliança, nem todo relacionamento é divino, e nem todo retorno é reconciliação. Alguns retornos são armadilhas, iscas do inimigo, envoltas em nostalgia, mergulhadas em palavras familiares, salpicadas com uma paz falsificada. Mas Deus não o chamou para voltar à servidão disfarçada de pertencimento. Há um perigo em dar novas temporadas a espíritos antigos, um perigo em oferecer lugares curados àqueles que causaram seu sangramento. Você não pode ungir alguém que nunca se arrependeu. Não pode cobrir o que Deus expôs e não pode caminhar com o Senhor enquanto segura a mão do que Ele o libertou. Então, quando eles voltarem, lembre-se, sua identidade não é uma porta giratória. Sua alma não é uma segunda chance para aqueles que só vieram roubar sua paz na primeira vez. Que sua memória sirva como porteiro. Que o discernimento se erga como uma espada. Porque quando Deus o eleva, a multidão que o deixou voltará. Só que não com apoio, mas com sabotagem silenciosa. Você deve ser capaz de se posicionar no espírito e declarar: eu não sou aquele que você deixou.
Não sou o vaso quebrado que você usou, não sou a alma tímida que você pisoteou. Sou um filho do Deus Altíssimo, sou ungido, sou estabelecido, sou selado pelo sangue, e não vou entreter nada que perturbe minha tarefa divina. Há um tempo para perdoar e há um tempo para seguir em frente. Perdão nem sempre é reabrir a porta. Às vezes, é erguer uma parede de proteção. Você pode amar as pessoas à distância, pode abençoá-las sem se tornar amigo delas, pode liberá-las sem reinvitá-las. Porque, ouça, repetição é um sinal de ignorância, mas revelação traz transformação. Você passou por muita coisa, sobreviveu a muitas tempestades, chorou muitas noites. Oraram através de muita dor para voltar àquilo de que Deus o arrancou. Por que eles voltam? Porque a luz sempre atrai o que uma vez expôs. Porque o crescimento condena aqueles que nunca mudaram. Porque sua paz agora é algo que eles não conseguem encontrar em si mesmos. Você se tornou o espelho da brokenness deles. E eles voltaram, não para reparar o dano, mas para aliviar sua culpa. Mas a culpa não é seu fardo. Você não foi criado para consertar o que só Deus pode curar. Você não é o redentor daqueles que se afastaram da verdade. E se eles voltarem com o mesmo espírito com que partiram, não tem lugar na sua promessa. Isso não é arrogância, é alinhamento. Não é vingança, é reverência. Reverência pelo seu propósito. Reverência pela sua cura. Reverência pela sua caminhada com Deus. Você não é obrigado a entreter o que custou sua paz. Não é chamado para reconstruir o que foi enviado para destruir. Alguns de vocês precisam dizer agora: não voltarei atrás. Não darei o que é santo aos cães. Não lançarei minhas pérolas aos porcos. Não deixarei o passado reescrever meu futuro. Deus o trouxe muito longe para deixá-lo voltar ao vômito. Sim, é uma palavra dura, mas é escritura e é verdade. Como está escrito em Provérbios 26, versículo 11, como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estultícia. Você não é tolo, não é ingênuo. Você está cheio do Espírito de Deus. Você carrega discernimento. Você caminha em autoridade. Você respira destino profético. Quando eles voltarem, seu silêncio pode ser um sermão. Sua distância pode ser uma declaração. Sua paz pode ser a prova de que Deus esteve com você o tempo todo. Você não precisa gritar, não precisa se defender. O fruto da sua vida falará mais alto do que qualquer pedido de desculpas jamais poderia. Ó, meu amigo, algumas pessoas estão mais confortáveis com sua brokenness do que com sua bênção. Elas gostavam mais de você quando você estava no chão, quando precisava delas, quando seus olhos estavam apagados, quando seu espírito estava cansado. Porque então elas podiam manipular sua necessidade, podiam controlar sua esperança, podiam amarrar sua alma à disfunção delas. Mas agora, você se levantou. Agora, seus olhos estão abertos. Agora o Espírito Santo vive ousadamente dentro de você. E o que costumava prendê-lo, não o tenta mais. É por isso que eles voltam. Não porque o amam, mas porque o perderam. E quando Deus remove seu povo do Egito, Ele não pede permissão ao faraó. Você não precisa de um voto para obedecer à voz de Deus, não precisa de consenso para caminhar na chamada. Alguns de vocês têm implorado por comunidade e Deus está dizendo: deixe-me ser seu conforto. Você tem pedido por fechamento e Deus está dizendo: deixe minha palavra ser seu selo. Que eles voltem e descubram que o altar substituiu a audiência, que seu lugar secreto é mais sagrado do que a atenção deles, que seu amor por Jesus é maior do que seu desejo por explicação, porque não vivemos para aplausos, vivemos para a obediência. Não buscamos clareza, buscamos a cruz. E deixe-me dizer, quando você caminha assim,
com confiança inabalável na direção de Deus, você se torna perigoso. Perigoso para o inferno, perigoso para os ciclos, perigoso para a manipulação. Porque agora você vê, agora você sabe, agora você caminha na verdade. E a verdade sempre custará algo. Às vezes, custará relacionamentos, conforto, aprovação. Mas a recompensa: paz, autoridade, clareza, favor. Algumas pessoas o deixaram pensando que você desmoronaria, mas Deus usou a saída delas para acender seu devenir. Elas pensaram que sua alegria secaria, mas o céu choveu no seu deserto. Elas pensaram que estavam fechando seu capítulo, mas Deus estava apenas afiando sua caneta. E agora, a história que Ele está escrevendo na sua vida os deixará sem palavras. Então, quando eles voltarem, não olhe para as palavras deles. Olhe para o fruto deles. Não escute as histórias deles. Escute o Espírito, porque o engano vem vestido de sinceridade. Falsificações vêm cobertas de carisma, mas o Espírito de Deus traz discernimento, que corta a superfície. Você não é amargo. Você é ousado. Não está com raiva. Está ciente. E o Espírito Santo colocou um fogo na sua alma que não pode ser apagado por bajulação. Você é chamado a subir, não a voltar, chamado a voar, não a tropeçar, chamado a ser uma luz, não um capacho. Não há nada lá atrás para você, nenhuma resposta que importe, nenhum pedido de desculpas que possa desfazer a dor e nenhum retorno que possa superar a revelação. Deus mudou sua identidade. Ele o vestiu de glória. Ele o selou para mais. Então fique de pé, não em orgulho, mas em poder, não em ego, mas em elevação. Porque quanto mais você cresce, mais eles tentarão reentrar. Mas você não foi feito para viver em ciclos. Foi feito para viver em aliança. E a aliança com Deus vale mais do que qualquer relacionamento falsificado que este mundo possa oferecer. Eles podem vir com lágrimas, podem vir com presentes, podem vir com histórias de arrependimento, mas apenas o Espírito de Deus pode restaurar o que Ele permitiu que fosse quebrado. E a restauração sempre requer arrependimento, fruto e verdade. Sem isso, não é restauração, é regressão, porque você, amado, é a prova viva de que a rejeição muitas vezes é redirecionamento, que a traição pode gerar uma bênção, que o abandono foi o início da ascensão. Você não apenas sobreviveu à dor, você ressuscitou dela. E por isso você não deve explicações a ninguém. Você deve obediência ao seu Salvador. Continue caminhando, continue brilhando, continue construindo, porque Deus não terminou. Ele está apenas começando. E se seu coração ainda está doendo, se seu espírito ainda está lutando com o peso do retorno deles, quero que você se incline agora, porque é aqui que o avanço nasce. Há momentos na sua vida em que o inimigo não precisa destruí-lo. Ele só precisa distraí-lo. Ele não precisa puxá-lo para trás. Ele só precisa retardar seu movimento para frente. E ele usará o rosto mais familiar, a voz mais terna, a memória mais preciosa. Ele usará qualquer coisa que já teve acesso ao seu coração para descarrilar seu destino. Mas eu declaro sobre sua vida agora mesmo: você não será mais facilmente enganado. Não está cego para os esquemas das trevas. Não está preso aos laços de ontem. Você está coberto pelo sangue. E onde o sangue está, o engano não pode habitar. Você precisa entender que a razão pela qual eles voltam nem sempre é porque sentem sua falta, mas porque sua libertação os condena. Porque sua paz é mais alta que o orgulho deles. Porque seu brilho irrita as sombras nas quais eles ainda vivem. E quando Deus começa a elevá-lo, não se surpreenda quando aqueles que não conseguiram lidar com sua brokenness tentarem se agarrar à sua bênção. Mas ouça-me, bênção não é uma ponte para aqueles que a queimaram.
Elevação não é um convite para espíritos antigos pisarem em solo novo. Você não está sendo arrogante quando estabelece limites. Você está sendo obediente, porque nesta próxima temporada, Deus está chamando você para proteger o óleo, proteger a unção, proteger a visão. Há coisas sagradas demais agora para que mãos descuidadas toquem novamente. E se o inimigo não pode destruir seu propósito, ele tentará poluir sua paz. Ele enviará pessoas que não vêm para construir, mas para sobrecarregar, que dizem todas as coisas certas, mas carregam todos os espíritos errados, que vêm não para se arrepender, mas para repetir. E você deve discernir a diferença. Olhe ao seu redor. Quem está regando sua fé e quem está drenando sua alma? Quem está ao seu lado porque o ama e quem está perto de você porque quer acessar o favor sobre você? O Espírito Santo não é apenas seu consolador, ele é sua bússola. Ele o alertará, o avisará, o despertará. Mas você ouvirá? Não deixe a solidão falar mais alto que o Senhor. Não deixe a emoção anular a revelação. Porque o inimigo é esperto, ele vestirá a distração com o figurino do destino. Ele embalará o atraso como divino. Mas Deus não é o autor da confusão. Quando ele restaura, isso traz paz. Quando ele reconecta, isso traz confirmação. Quando ele redime, isso traz clareza. Algumas pessoas voltam porque veem sua colheita e pensam que têm direito a ela, mas elas não araram o campo, não choraram no escuro, não enfrentaram a tempestade, não estavam lá quando tudo o que você tinha era um sussurro e uma promessa. E só porque reaparecem na sua abundância, não significa que se qualificam para a sua mesa. Deus está separando alguns de vocês nesta hora. Ele está separando você não para isolá-lo, mas para isolá-lo, porque o óleo na sua vida está aumentando. O manto está ficando mais pesado, e quando o manto cresce, o círculo encolhe. Não porque você é melhor que eles, mas porque sua obediência agora tem um peso eterno. Veja, quando as pessoas voltam após feri-lo, muitas vezes é porque subestimaram o que Deus faria com você. Elas pensaram que a dor que causaram o paralisaria. Pensaram que a traição delas o quebraria. Mas não sabiam que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos agora vive em você. E a ressurreição é sua porção. Você se levantou, não com amargura, mas com beleza. Não com vingança, mas com visão. E isso, por si só, é sua vitória. Então, quando eles voltarem, você não precisa revidar. Não precisa discutir. Não precisa revirar o passado. Apenas continue caminhando. Continue orando. Continue construindo. Porque o som do progresso é o sermão mais alto. Não lamente o que Deus removeu. Não chore por portas fechadas. Cada saída foi orquestrada. Cada silêncio foi santificado. Cada traição foi abençoada, porque o empurrou para a oração. O lançou nos braços do seu Pai. O despojou da codependência, e agora você está inteiro, curado e santo. E sim, ame-os. Sim, ore por eles. Sim, perdoe-os. Mas não ouse voltar para uma gaiola só porque aprendeu a cantar dentro dela. A liberdade custa algo. A liberdade exige que você se afaste do conforto, da história, da familiaridade. Mas, a alegria que espera do outro lado. Se eles realmente voltarem do Senhor, você verá isso no fruto deles. Verá arrependimento, não apenas remorso. Verá crescimento, não apenas culpa. Verá transformação, não apenas conversa. Porque quando Deus muda um coração, ele deixa evidências. E onde não há evidências, não há acesso. O inimigo tentará envergonhá-lo para deixá-los entrar novamente. Ele sussurrará: você não deveria perdoar? Não deveria ser amoroso? E sim, nós perdoamos. Sim, nós amamos. Mas não habilitamos. Não religamos o que Deus desatou. Não convidamos lobos para o aprisco. Há uma diferença entre perdão e tolice. Você tem o direito de proteger sua paz.
Você tem a autoridade para guardar seu jardim. Você é o templo do Espírito Santo. E o que entra nesse templo deve passar pelo portão do discernimento e pela porta da obediência. A verdade é que nem todos podem lidar com quem você está se tornando. Nem todos podem caminhar para onde você está indo. E algumas pessoas não voltam por amor, voltam por influência. Mas a temporada de manipulação acabou. O espírito de controle está quebrado. Você não é mais governado por dívidas emocionais. Você é livre. Você está focado. Você está cheio. E o que uma vez o derrubou agora, apenas o eleva mais alto. Que eles voltem e encontrem um guerreiro. Que vejam o brilho da glória no seu rosto, que ouçam o fogo nas suas palavras, que sintam o poder do Espírito que agora governa cada passo seu. Que testemunhem o que a obediência a Deus pode construir após os destroços do homem. Eles podem lembrar de suas feridas, mas agora você caminha em maravilha. Eles podem recordar sua luta, mas agora você está em força. E tudo isso, cada lágrima, cada traição, cada perda, foi a preparação para o seu devenir. Você não é mais uma vítima do passado. Você é um vaso de glória, um portador de propósito, e sua história não acabou. Está apenas começando. E eu digo a você, não duvide do trabalho que Deus fez em você. Não questione a jornada por causa de um rosto familiar batendo novamente. Veja, há uma razão para eles voltarem depois que você se curou. Porque a luz de Deus brilhando em você expõe a escuridão da qual eles ainda fogem. A paz que você carrega agora faz com que percebam o que perderam quando o trataram mal. Não é seu trabalho consertar o que eles quebraram. Não é seu fardo carregar a culpa que eles deveriam entregar a Deus. Você precisa entender que há sabedoria divina na distância. Há estratégia santa no silêncio. Deus não é cruel quando separa você das pessoas. Ele está protegendo o seu destino. Ele está ensinando você a caminhar com ele sozinho, para que, quando a multidão voltar, você não precise da aprovação, da validação ou da presença delas para conhecer seu propósito. Porque há um fogo na sua alma agora que não veio de aplausos, veio da fornalha, a própria fornalha em que a rejeição deles o jogou. E, como os 3 jovens hebreus, você entrou preso, mas saiu solto, sem nem mesmo o cheiro de fumaça em você. Você deve discernir a hora em que está. Este não é um momento para ser sentimental sobre o que Deus já julgou. Você não deve alcançar o que o Senhor removeu. O que era familiar, uma vez, pode agora ser fatal. Algumas conexões foram feitas para o deserto, mas não podem sobreviver à sua terra prometida. Algumas vozes foram necessárias no seu vale, mas não podem ecoar na sua elevação. Este próximo capítulo não é um projeto em grupo, é uma tarefa de Deus. Há algo santo acontecendo dentro de você. Você superou algumas pessoas, não porque é melhor, mas porque está se tornando. E o devenir exige separação. O devenir exige purificação. O óleo na sua vida agora custou algo. Não o troque barato por um velho conforto que usava a máscara do amor, mas carregava o coração do dano. E quando eles voltarem, alguns virão com confusão, não com clareza, com curiosidade, não com convicção, com charme, não com mudança. Não se deixe enganar. Como está escrito em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E muitas vezes, o que parece uma bênção é um bumerangue projetado para puxá-lo de volta para um lugar do qual Deus já o libertou. O inimigo é sutil. Ele fala em lógica, em nostalgia, em e se e talvez. Mas o Espírito do Senhor fala com autoridade, finalidade e paz. Há pessoas que o deixaram pensando que seu quebrantamento seria seu enterro, mas elas subestimaram seu Deus
Ele não o deixou nas cinzas. Ele o levantou com beleza nas mãos e poder na voz. Você agora caminha com um mancado que conta uma história não de derrota, mas de encontro divino. Como Jacó lutando com o anjo, você não soltou até ser abençoado. E agora você carrega um nome não dado pelo homem, mas declarado pelo céu. Que eles voltem e vejam quem você é agora. Que vejam o favor, o fruto, o fogo, que testemunhem a glória que agora repousa sobre sua vida. Mas não entregue a eles as chaves de um lugar que uma vez tentaram queimar. Porque você não está mais vivendo para o conforto. Você está vivendo para a chamada. Não está mais se contentando com migalhas. Você está jantando na mesa do rei e sua mesa é sagrada. Não confunda reaparição com arrependimento. O arrependimento produz fruto. Ele caminha em humildade, não em direito. Escuta mais do que fala. Reconhece os erros, não para manipular, mas para restaurar. E se eles realmente se arrependeram, você não precisará correr atrás de provas. O Espírito Santo confirmará isso em paz. Mas, se a confusão agitar seu espírito, confie nesse aviso. Deus não é cruel. Ele fala antes da tempestade. Esta é a temporada em que você deve abençoar as pessoas à distância. Deve orar por elas sem se colocar novamente no caminho do dano. Deve liberá-las para Deus e caminhar para o seu futuro prometido. Porque o Senhor não o trouxe através de todo esse fogo para devolvê-lo às cinzas. Ele não o curou para que você reabra feridas. Ele não o santificou para que você volte ao chiqueiro. Há muita glória na sua vida agora para brincar com sombras. O Espírito do Senhor está chamando você para mais alto. Ele está chamando você para mais fundo. E com essa chamada vem uma nitidez de visão. Você verá as pessoas não apenas através da emoção, mas através da revelação. Você reconhecerá o fruto antes que elas digam uma palavra. Sentirá os motivos antes que as ações sejam tomadas. Porque o discernimento não é um luxo nesta hora, é sua linha de vida. Alguns de vocês ainda estão lutando porque tentam amar as pessoas a partir do seu velho eu. Mas você não é quem costumava ser. Deus atualizou sua identidade, ampliou sua capacidade, Ele fortificou seu coração. E por causa disso, você não pode mais acomodar o que antes cabia no seu passado. Você é uma nova criação. E novas criações requerem novos ambientes, novos padrões, novos níveis de acesso. E sim, isso dói. Dói quando pessoas pelas quais você orou se afastaram. Dói quando pessoas que você defendeu o traíram. Dói quando aqueles que você levantou tentaram puxá-lo para baixo. Mas essa dor agora se tornou seu óleo. Esse coração partido se tornou seu altar. Essa perda se tornou sua lição. E nada foi desperdiçado. Deus usou cada momento quebrado para trazê-lo a este lugar divino de força. Então, quando eles voltarem, não entre em pânico, não fique emocional, não deixe a culpa nublar sua clareza. Simplesmente fique na luz que Deus colocou em você, fale com amor, mas permaneça enraizado na verdade. Caminhe em misericórdia, mas não abandone a sabedoria. Deixe o Espírito de Deus guiar cada passo seu, cada resposta sua, cada decisão sua, porque no final do dia, você não é quem eles deixaram. Você é quem Deus levantou. Você não é definido pela partida deles. Você é definido pela sua libertação. E não importa o quão alto o passado bata, ele não pode silenciar o som do seu destino chamando. Muitos de vocês têm segurado lágrimas atrás de portas fechadas, perguntando a Deus: por que eles me machucaram se diziam me amar? Por que agem como se nada tivesse acontecido? Por que voltam agora que finalmente comecei a respirar novamente? E quero que você ouça isso das profundezas da sabedoria do céu. Às vezes, as pessoas voltam, não porque estão arrependidas, mas porque sentem sua cura. O inimigo
pode sentir a plenitude. Ele sabe quando seu espírito está subindo e quer enviar uma perturbação à sua paz antes que seu milagre se torne visível. É por isso que o discernimento deve ser afiado como uma espada nesta hora, porque o inimigo estudou suas fraquezas. Ele sabe o que o quebrou antes e sabe o que quase o destruiu. E agora que você se levantou, agora que aprendeu a caminhar com Deus em vez de rastejar de volta para a brokenness, agora que suas orações estão pingando com autoridade e suas lágrimas estão misturadas com propósito, ele tentará enviar um falsificado embrulhado em velhas emoções, mas eu declaro sobre sua vida: você não cairá nisso novamente. Você não voltará para o Egito depois que Deus abriu seu mar vermelho. Você não colocará vinho novo em odres velhos. Você não vestirá sua libertação com as correntes de ontem, porque o Deus que o tirou não terminou. Ele está preparando para levá-lo a uma nova alegria, a um propósito inabalável, a compromissos divinos, a uma glória além de qualquer coisa que você já imaginou. E você deve estar pronto, não apenas com força no seu corpo, mas com clareza no seu espírito. Porque o que vem a seguir requer que você seja intransigente em sua obediência. O que vem a seguir exige que você seja firme em seus limites. O que vem a seguir exige que você lembre o preço do seu progresso. Você não chegou aqui por acidente, não chegou por charme ou acaso. Você foi carregado pela graça, foi levantado pela misericórdia. Foi sustentado pela mão de um Deus fiel quando tudo e todos os outros se afastaram. E agora que Deus enxugou suas lágrimas, firmou suas mãos e fortaleceu seus pés, Ele está chamando você para proteger a promessa como Neemias protegeu o muro. Ele está chamando você para construir com uma mão, enquanto segura uma espada na outra. Você deve vigiar e orar. Deve caminhar e guerrear. Porque o inimigo não se importa se você gritar na igreja, desde que você ainda esteja entretendo velhos espíritos em casa. Mas você foi chamado para mais alto. Você foi separado. Há um fogo santo na sua vida agora e ele queima tudo o que é falso que tenta se reatar. Ouça-me. Há pessoas que só o amaram quando você estava quebrado, porque sua brokenness o tornava acessível. Sua brokenness o tornava dependente. Mas agora que você está inteiro, elas não o reconhecem mais. Sentiram falta da versão de você que tolerava a dor silenciosamente, que desculpava o abuso por causa de um coração mole. Mas Deus não o curou para torná-lo quieto. Ele o curou para torná-lo ousado. Ele o curou para torná-lo perigoso para o inferno. Ele o curou para que você nunca se curve novamente à disfunção. É por isso que eles voltaram. Porque não esperavam que você se levantasse. Não pensaram que você se afastaria e ficaria afastado. Pensaram que você precisava deles para ser valioso, mas estavam errados. Seu valor não veio de quem o segurou. Veio de quem o formou. Seu valor não é determinado por quem partiu. É confirmado por quem nunca o deixou. O Deus que ficou com você no fogo. Aquele que segurou seu coração quando ele se partiu. Aquele que sussurrou: continue, quando você sentia vontade de desistir. Ó igreja, se você pudesse ver o que eu vejo no Espírito, os anjos ao seu redor, os portões do destino se abrindo, o poder que está prestes a explodir da sua obediência. Você pararia de entreter o ontem e começaria a correr para o amanhã. Você pararia de chorar por quem o decepcionou e começaria a se alegrar por quem o levantou. Porque sua história não é sobre rejeição, é sobre ressurreição. Deus está prestes a levá-lo às salas, onde seu nome já foi zombado. Ele está prestes a colocá-lo em posições que olhos não viram e ouvidos não ouviram. E quando as pessoas que o feriram voltarem, elas nem sequer reconhecerão
a glória no seu rosto, porque a versão de você que elas feriram não mora mais aqui. Aquela pessoa morreu no esmagamento. Aquela pessoa foi enterrada nas lágrimas. O que está agora é um vaso refinado pelo fogo, construído na verdade e cheio do Espírito. E alguns de vocês ainda estão lutando no coração, perguntando: e se eles realmente mudaram? Amados, se mudaram, Deus mostrará a você. Você não terá que procurar por sinais. Não terá que adivinhar intenções. Deus não é um Deus de confusão. Quando a reconciliação vem dele, ela vem com paz. Quando uma porta deve ser reaberta, ela não vem com pressão. Se vem com manipulação, com culpa, com uma demanda por confiança imediata, isso não é Deus. Isso é uma armadilha. O perdão é um mandamento. A reconciliação é uma chamada. E as chamadas não vêm da emoção, elas vêm da revelação. Se o Senhor revelar, mova-se com confiança. Se ele permanecer em silêncio, fique com sua paz. Porque nem todos os retornos são um milagre. Alguns são um teste, e nem todos os testes são para serem passados. Alguns são para revelar onde seu coração ainda precisa ser fortificado. E eu digo a você, com todo o fogo e compaixão que tenho, não se curve à pressão. Não venda sua alma por um sentimento familiar. O Deus que o trouxe até aqui não o fez para deixá-lo na confusão. Ele o trouxe aqui para coroá-lo, para comissioná-lo, para torná-lo um embaixador da glória dele na terra. E ele não deixará o óleo na sua vida ser desperdiçado por mãos descuidadas novamente. Que eles voltem, se necessário, que digam o que quiserem. Mas você permanece plantado, permanece enraizado, permanece na palavra, na oração, na presença de Deus. Porque há uma geração dependendo da sua fidelidade. Há um legado dependendo da sua resistência. E o céu está observando para ver o que você fará com a restauração que ele já começou na sua vida. Então agora eu digo a você, fique firme, fique inabalável, fique vestido com a armadura completa de Deus. Não como uma vítima do passado, mas como um vaso de vitória. Você passou pelo fogo, mas o fogo não o consumiu. Você foi traído, mas a traição não o quebrou. Você chorou sozinho, mas nunca esteve sozinho. Nem por um segundo. Deus estava lá. Ele o segurou quando outros o deixaram cair. Ele o levantou quando outros o ignoraram. Ele falou vida quando tudo o que você ouvia era o eco da rejeição. E agora é sua hora. É sua hora de se levantar. Não em amargura, mas em ousadia. Não em vingança, mas em revelação. Não com orgulho, mas com propósito santo. Você não é a mesma pessoa que eles deixaram para trás. Você é a evidência do poder da ressurreição. Você é o testemunho vivo de que o inimigo planejou para o mal, Deus ainda transforma para o bem. Cada lágrima regou sua colheita. Cada cicatriz o marcou para algo maior. Cada noite solitária foi uma preparação para uma manhã ungida. Então, não recue agora. Não apague sua luz para deixar os outros confortáveis. Não volte para velhas correntes por compaixão mal direcionada. Você nasceu para um tempo como este. Foi curado para um tempo como este. Foi chamado para caminhar em liberdade, para abrir um caminho de esperança, para viver com fogo na alma e o céu no coração. Não há vergonha na sua sobrevivência, há glória no seu devenir. Que esta seja a hora em que você traça uma linha na areia. Que este seja o momento em que você declara não mais voltar atrás, não mais encolher-se, não mais agradar, não mais explicar a chamada de Deus na sua vida. Que este seja o momento em que você caminha na sua autoridade. Que este seja o momento em que você diz sim à sua identidade divina e não a toda mentira dita sobre seu valor. Você não está aqui para agradar o homem. Está aqui para glorificar a Deus. Não está aqui para se misturar. Está aqui para se destacar. Não está aqui para perseguir aqueles que o feriram.
está aqui para buscar aquele que o curou. E se eles voltarem, que o encontrem inteiro. Que o encontrem adorando. Que o encontrem servindo. Que o encontrem brilhando com o fogo de um filho de Deus que sabe quem é e de quem é. Caminhe para a frente com a cabeça erguida e o coração cheio. Caminhe para a frente sabendo que tudo pelo que você passou foi preparação para o lugar que está prestes a entrar. Deus não desperdiça nada. Ele restaura tudo. E Ele colocou algo dentro de você que o inferno não pode roubar, que o homem não pode esmagar e que o tempo não pode apagar. Esse algo é propósito. Esse algo é poder. Esse algo é Jesus. Então eu o deixo com isso. Escolha o destino acima da história. Escolha a cura acima do hábito. Escolha o caminho estreito, mesmo que tenha que caminhá-lo sozinho. E enquanto você vai, vá com coragem, vá com fogo, vá com convicção, porque Deus não o trouxe tão longe para abandoná-lo agora. Ele está apenas começando. O mundo está esperando pelo que você carrega. Quando assistimos a uma mensagem como "Quando eles voltam após te quebrarem", ouça isso, Billy Graham, somos confrontados com uma verdade profunda que ressoa no coração de qualquer pessoa que já enfrentou traição, dor ou a volta inesperada de quem um dia nos feriu. Esta mensagem, impregnada de sabedoria espiritual, nos leva a refletir sobre o poder do discernimento, a força da cura divina e a importância de proteger o propósito que Deus colocou em nossas vidas. No contexto brasileiro, onde a fé é um pilar central e as relações familiares e comunitárias são tão valorizadas, essa palavra toca profundamente. Muitas vezes, em nossa cultura, abrimos o coração com facilidade, confiando e perdoando. Mas a mensagem nos alerta. Perdoar não significa reabrir portas para quem não mudou. A lição aqui é clara. O amor cristão deve andar de mãos dadas com a sabedoria. Aprendi que, ao enfrentar aqueles que retornam após nos machucar, devo buscar a orientação do Espírito Santo antes de qualquer decisão. Em nossa sociedade calorosa, onde a reconciliação é celebrada, é fácil confundir nostalgia com propósito divino. Mas Deus nos chama para sermos vigilantes, não ingênuos. Ele nos libertou das correntes do passado, e voltar atrás seria como regressar ao Egito após cruzar o Mar Vermelho. Essa mensagem me ensinou a valorizar minha paz, a estabelecer limites saudáveis e a reconhecer que nem todo retorno é uma bênção. Alguns são testes. Aplicando isso à vida, percebo que devo proteger o que Deus está construindo em mim, seja no trabalho, na família ou na fé. No Brasil, onde as emoções muitas vezes guiam nossas escolhas, aprendi a ouvir a voz de Deus acima dos apelos emocionais. Isso significa orar por discernimento antes de acolher alguém de volta, avaliar o fruto de suas ações e não apenas suas palavras. A mensagem também me lembrou que minha identidade não está naqueles que me deixaram, mas em Cristo, que nunca me abandonou. Essa verdade é libertadora, especialmente em uma cultura onde a aprovação social pode pesar tanto. Outra lição prática é a importância de perdoar sem comprometer meu propósito. Posso amar à distância, orar por aqueles que me feriram, mas não preciso permitir que voltem a perturbar o que Deus restaurou. Isso é especialmente relevante em um país onde a família e os laços comunitários são intensos, mas nem sempre saudáveis. A mensagem me desafia a ser um guerreiro, em vez de um capacho, a caminhar com ousadia e não com medo. Finalmente, entendi que cada dor, cada traição foi usada por Deus para me moldar. No Brasil, onde a resiliência é celebrada, vejo que minhas cicatrizes são testemunhos de vitória, não de derrota. Aplico isso vivendo com propósito, protegendo minha paz
e confiando que Deus está escrevendo uma nova história em minha vida. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like para espalhar essa verdade poderosa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva Amém. Ou compartilhe o que Deus falou com você hoje. Sua história pode inspirar outros. Fique até o fim, porque há uma revelação esperando por você.